Olá, queridos, não estou com a Márcia hoje, está aqui comigo a doutora Tânia Tereza, uma mulher de Deus, uma juíza, igual a Débora, juíza, uma tremenda mulher de Deus, do Ministério Rema, juntamente com seu esposo. E ela está aqui na nossa reunião das mulheres comprometidas, que ela vai falar de um tema muito bacana, interessante e que vai edificar muito a nossa vida. E hoje no nosso programa ela vai falar um pouquinho sobre aborto, essa palavra que está tão em evidência, né? É verdade. E que é tão ruim, triste, né? E aí, doutora Tânia? Ok. Márcia e telespectador, eu quero levar você a uma reflexão. Na verdade, eu não vou te ensinar nada, eu quero levar você a refletir sobre algumas coisas que são naturais, são óbvias e são espirituais. Primeiro eu quero te levar para a palavra de Deus, uma história de uma mulher chamada Rebeca. Ela estava grávida de gêmeos, no ventre dela estavam Esaú e Jacó. E aquela mulher, tendo um turbilhão no ventre, porque eram dois, ela fala para Deus: Deus, o que é isso? O que é isso que se passa no meu ventre? Sabe qual foi a resposta de Deus para Rebeca? No teu ventre há duas nações. Deus não disse para Rebeca: tem dois meninos no seu ventre. Ele não disse tem Esaú e Jacó. Ele disse: há duas nações no seu ventre. Se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Você não aborta um filho, você aborta os netos juntos, os bisnetos, os tataranetos, e gerações, e gerações, e gerações são exterminadas. É um derramamento de sangue de gerações no ventre. Eu quero dizer que há uma ação espiritual maligna para fazer a mulher matar os seus filhos no ventre. Sabe por quê? Porque a única forma legal de Deus enviar espíritos para a terra é pelo ventre de uma mulher. Você se lembra dele dizendo para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações? Deus encontra uma forma de enviar espíritos para a terra que vem dele pelo ventre das mulheres. E tudo que o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus quer é que isso não aconteça. Eu estou lhe falando primeiro das coisas espirituais. Eu quero dizer que o aborto, ele é derramamento de sangue de um filho dentro do corpo da mulher. Ela derrama o sangue de um filho dentro dela. Os outros filhos que ela gera depois do aborto, ela gera no lugar onde ela derramou o sangue do filho dela. É como se você gerasse filhos no túmulo do filho. Você gerou morte, depois quer gerar vida onde gerou morte. Sabe o que acontece? Espíritos de morte começam a perseguir as crianças que são geradas no ventre onde houve aborto. Espíritos de morte começam a perseguir 4 gerações. Até suicídios começam a acontecer porque houve aborto num determinado momento da família. Espiritualmente, o aborto é uma afronta a Deus, porque Deus envia o espírito para o ventre de uma mulher e ela diz: eu não quero o teu projeto, eu não quero dar oportunidade do teu projeto ser viável na terra. Mas agora eu quero falar moralmente. Existem mulheres que dizem: eu tenho direito sobre o meu próprio corpo. Realmente você tem. Eu acho que você até devia arrancar o teu útero fora, porque ele está dentro do teu corpo. Mas você não tem direito sobre outra vida. Nós vivemos numa nação em que o direito fundamental, como em muitas nações do mundo, é o direito à vida. Todos os outros direitos decorrem do direito à vida. Só existe direito de propriedade porque tem direito à vida. Só existe direito hereditário porque tem direito à vida. Só existe direito de liberdade, de não ter preconceito, de não sofrer nenhum tipo de discriminação, porque tem direito à vida, porque está vivo. O direito à vida é o direito fundamental. E o aborto retira de uma criança o direito de viver, o direito à vida. E eu acho extremamente incompreensível que uma mesma geração
que vive neste tempo, que luta pela vida do mico-leão dourado, que luta pela vida de animais, não se preocupa que matem crianças no ventre das mulheres. É verdade. E como nação brasileira, Márcia, eu tenho um alerta para o telespectador. Como nação, eu digo como cidadã, não é nem como juiz, é como cidadã. Eu tenho um alerta para a nação brasileira. Há em tramitação um projeto de lei que tenta permitir o aborto até 9 meses de gestação. Você sabe disso que eu estou lhe dizendo. Um aborto até 9 meses de gestação pelo Serviço Público de Saúde. Esse é o projeto. E alegam países desenvolvidos onde existe a liberdade para o aborto. Primeiro, há um equívoco nisso aí. Onde existe liberdade para o aborto, ele não é praticado no Serviço Público de Saúde. O médico que quer manchar as mãos de sangue, mancha. É decisão dele. A mulher que quer matar a sua geração, decide matar. Mas o Serviço Público de Saúde não está envolvido. Sabe o que vai acontecer com uma nação que traz essa legalidade de abortar crianças até 9 meses de idade ou em qualquer tempo pelo Serviço Público de Saúde? Todos os médicos, Márcia, todos os recém-formados, residentes, todas as enfermeiras vão ser obrigadas a sujar a mão de sangue, porque um médico do Serviço Público de Saúde não pode recusar um atendimento. Todos eles uma obra vão maligna, sujar a mão de sangue. Eu diria mais, toda servente de um hospital público, toda servente que trabalha em qualquer serviço público de saúde, vai ter que recolher pedaços de criança para jogar no lixo. Agora, vai manchar as mãos de sangue. Abrindo parênteses, o SUS, como é que libera, né, um ato trágico desse e não libera outros procedimentos, um doente que para lá no hospital público, que está morrendo nos postos, morrendo e libera para uma tragédia. Porque há por trás um sistema legal, e eu estou no lugar certo para falar. Márcia está no Legislativo, seu esposo está no Legislativo. Há um sistema legal que não consegue detectar espiritualmente o que está acontecendo, porque você imagina, não serão só os médicos que vão manchar a mão de sangue, nem só os enfermeiros, nem só as serventes. Toda a nação brasileira vai manchar as mãos de sangue, sabe por quê? Porque quem paga o SUS somos nós. Somos nós. Nós vamos financiar a morte, nós vamos financiar a morte de crianças. Todos nós vamos ser contaminados por isso. E isso é muito sutil, doutora Tânia, porque persuade de uma maneira tão grande as pessoas, porque parece que é normal. É verdade. Mas o apóstolo Paulo fala pra gente, não conformeis com este mundo. Esses são os parâmetros do mundo. É verdade. Existe um versículo bíblico no livro de Salmos, eu acho que 92, 93, que fala, não tome uma lei por pretexto para associar contigo o trono da iniquidade. Não é porque é legal que é espiritualmente aceitável. Não é porque é legal que é justo. Nem tudo que é legal é justo. Nós sabemos disso, né? Então, um alerta para o telespectador, um alerta para o homem e para a mulher de bem dessa nação. Eu não estou falando só para evangélicos, não. Todo mundo que olha para uma criança e tem naquela criança como um espírito que Deus enviou para a terra e tem respeito pelo Deus que formou aquela criança, tem que abrir a boca e dizer, não, eu não quero sujar as minhas mãos de sangue. Aliás, Márcia, eu acho que é um ótimo título para uma campanha. Eu não quero sujar as minhas mãos de sangue. Olha, doutora Tânia, nós vamos para o segundo bloco. O bate-papo está muito bacana. Eu estou aprendendo demais aqui. O Tô com a Márcia é isso. É para as pessoas saberem, são informações úteis, informações importantes. Já já nós voltamos, não saia daí. Olá, queridos, estamos de volta aqui num bate-papo muito legal, edificante, esclarecedor sobre aborto com a doutora Tânia Tereza, e ela com muita propriedade está aqui, sabe, esclarecendo assuntos muito importantes acerca do aborto. E é por isso, sabe, que, doutora Tânia, que a mulher é muito perseguida, porque ela gera outros seres humanos. É verdade. Né? Ela gera outros seres humanos. Diz lá no Salmo 139 que
Antes de nos conhecer, Deus já estava nos formando no ventre da nossa mãe. É verdade. Isso é uma obra maravilhosa. E o diabo quer destruir isso. Esse versículo bíblico mostra para mim o seguinte, pastora Márcia. Não fazemos filhos. A Bíblia literalmente diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre e o galardão. O galardão é um presente. O homem não faz filhos, o homem recebe filhos da parte de Deus. Os nossos filhos são espíritos que têm uma alma e que estão dentro do corpo. E eu não conheço ninguém dos 7 bilhões e meio que hoje habitam sobre a face da terra que saiba fazer espírito. Só Deus faz, só Deus faz, e Ele faz e envia com um propósito. Tem versículos bíblicos muito claros a respeito disso. Por exemplo, a história de Sansão, um juiz, livro de Juízes, capítulo 13, conta a história de uma mulher que era estéril e recebe a visita de um anjo. A mulher de Manoá era estéril, e o anjo chega e diz para ela: você vai conceber, vai ter um filho, e o teu filho virá para libertar Israel do poder dos filisteus. Virá com um propósito, com um destino determinado, numa época determinada. Quando o apóstolo Paulo esteve no Areópago, em Atenas, pregando aos atenienses, com grande misericórdia por causa da idolatria dos atenienses, ele disse para os atenienses que ele vinha anunciar o Deus que eles não conheciam. E ele diz: o Deus que fez toda a raça humana, de um só, fez toda a raça humana, e estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. O que é tempo determinado? É quando? O que é limite da habitação? É onde? Deus tem uma agenda, quem vai nascer quando e aonde. Deus chama à existência todos aqueles que Ele quer. O homem não faz filhos, ele recebe filhos da parte de Deus. Se o homem fizesse filhos, a mulher estéril não ficava dizendo: dá-me filhos, dá-me filhos. Então, são presentes do Senhor. É uma honra, uma alegria ter filhos, gerar, ter netos, bisnetos, tataranetos, ser uma família bendita na terra, não é? A Bíblia fala: feliz o homem que enche aljava. Né? Feliz o homem. E nós sabemos que há uma contramão do mundo a respeito disso, fazendo com que não apenas venha o aborto, mas o abuso sexual sobre as crianças, que venha a pedofilia, em alguns países já querendo legalizar a pedofilia como um sexo especial com as crianças, né? A minha história mesmo é a história de vítima de pedofilia. 9 anos de idade eu sofri um abuso sexual por um pedófilo. E eu sei como funciona. A inocência da criança, ela começa a ser afrontada. Ela é abusada desde a sua inocência, da sua infantilidade, para se tornar uma presa fácil de um homem. Então eu digo que é uma articulação do inferno contra as crianças, né? Porque você destruindo o coração de uma criança, você tem um adulto doente, você tem um adulto cheio de problemas, cheio de traumas, né? Mas voltando à história do aborto, o legado espiritual de um aborto é muito terrível para uma nação, Márcia. Por isso que eu quero alertar o povo dessa nação. Às vezes nós nos conformamos porque deputados e senadores estão votando. Eu quero dizer algo para você. Eles são representantes seus. Vocês deram a eles uma carta chamada voto, que funciona como uma procuração. E vocês têm, portanto, todo o direito de reclamar e exigir a conduta deles. Eles não estão aí para fazer o que querem. Eles estão aí para servir aqueles que o elegeram, representar bem a nação brasileira. Eu me lembro que eu estava dando aula, Márcia, de direito do trabalho, direito tributário numa universidade, e quando eu cheguei tinha acontecido um julgamento, alguma coisa errada, e os alunos estavam argumentando, comentando, falando mal de um juiz, e sabiam que eu sou juíza. E quando eles me viram chegar, eles se calaram. E aí eu aproveitei aquele episódio e disse: eu quero conversar com vocês, eu quero fazer um jogo. Hoje eu quero fazer um jogo em sala de aula, antes de dar aula. Eu quero saber quantos de vocês se lembram em quem votaram para deputado e senador nas últimas eleições. Nome e projeto de campanha. Por que escolheram? Quais as propostas que eles fizeram? Mas
Tem que saber mesmo, porque se levantar a mão, eu vou perguntar o que foi. Márcia, 6 alunos numa turma de 60 levantaram a mão. Só 6. Aí eu disse, ok. Os outros estão fora do jogo. Só estão no jogo os 6 agora. Quantos de vocês 6 têm acompanhado o que o seu candidato eleito está fazendo para averiguar se ele está cumprindo o que ele prometeu e se a lisura e o comportamento dele como um representante seu pode ser aprovado por você? Quantos estão acompanhando? Márcio, os 6 abaixaram a mão. Aí eu disse para ele, pois é, quando eu cheguei aqui, eu escutei alguns de vocês falando mal de juízes. Eu até acho que tem alguns juízes que são corruptos e que precisam ser punidos. Mas você sabe qual é o grande problema de um juiz? É a ferramenta de trabalho que ele tem nas mãos, chama lei. É o projeto de lei que vai se transformar em lei, que vai ser o que o juiz vai usar para julgar uma sociedade. Você pode mandar alguém consertar um computador com um martelo? Não pode. Pode consertar um iPad com uma chave de fenda? Não pode. Você precisa ter ferramentas adequadas para fazer o trabalho adequado. Leis que são completamente incompatíveis com a realidade social. Leis que são injustas, porque ser legal não significa ser injusto. Leis que são favoráveis a grupos, a interesses pessoais. Isto é que é o prejuízo para essa nação. Eu falei de um versículo bíblico. O versículo é o 20 do Salmo 94. Está escrito assim: pode acaso associar-te contigo o trono da iniquidade, tendo uma lei por pretexto? Sabe o que Deus está nos dizendo? Existem leis que são pretextos para a iniquidade. Não é porque vai aprovar lei de aborto, e se Deus quiser não vai aprovar, porque a nação vai se levantar e dizer não contra esse horror que querem fazer nessa nação. Mas não é porque um país aprovou uma lei que permite o aborto que deixou de ser pecado, que deixou de ser uma afronta ao Deus Todo-Poderoso e que vai passar em brancas nuvens pela nação. Há um preço que se paga. Gerações começam a sepultar filhos. Pais enterram filhos, Márcia. Quando lógico seria filhos enterrar pais, porque manchou de sangue a nação. Será que nós queremos isso para a nação brasileira? Enterrar os nossos filhos? Ver eles morrerem prematuramente porque plantamos uma semente de morte para as crianças no ventre? E não adianta você dizer, não, mas eu não tenho participação nisso, eu nunca fui em reunião nenhuma. O silêncio e a omissão nos torna pecadores diante de Deus, né? E a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal é a casa do povo. É a casa do povo. É a casa do povo. É ali o lugar de gritar, de não é? manifestar, isso. Às vezes, essa questão do aborto, ela nos traz um equívoco, e a Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Alguém diz assim, os homens, por exemplo, eles dizem assim, não, mas eu não tenho participação nenhuma, foi ela que quis fazer, ela que resolveu, é o corpo dela. Aí eu pergunto para os homens nessa hora, né? Tem uma mulher com uma criança no colo de 2 meses, recém-nascida, fofinha, lindinha, rechonchudinha, toda arrumadinha. Aí eu pergunto para o público, aonde estava essa criança há 10 meses atrás? Ela estava no ventre, ela era um embrião. Se alguém tivesse abortado, não abortaria uma massa, abortaria essa criança. É essa criança que teria sido abortada. E que Deus tem grandes propósitos. Aí eu pergunto pro pai, você permitiria que a sua esposa desse um tiro na cabeça dessa criança? Não, doutor, imagina. Pois é, mas se permitir o aborto, é a mesma coisa. Diante de Deus é a mesma coisa. Olha, eu estou aqui me deleitando e é uma pena que o nosso programa tem que terminar. Mas eu creio, sabe, doutora Tânia, que muitas mulheres, muitos homens ouviram aquilo que tinham que ouvir nesse curto período, né, do nosso programa. E foi muito edificante, sabe? Não aceite o aborto. Não entre nessa furada do inferno. Eu convido você a entrar para a campanha. Não vou sujar as minhas mãos de sangue. Não vou sujar as minhas mãos de sangue. Nem financiando.
financiando salários de legislativo que vão votar a favor do aborto, nem financiando o INSS pelo meu imposto, não financiando em nada o aborto. Eu sou contra, radicalmente contra. Eu quero também dizer que o deputado federal Ezequiel Teixeira está lá, porque ele não quer manchar as mãos dele de sangue. Amém. Está lutando por isso, lá no Senado, na Câmara, e nós vamos estar orando. Eu quero agradecer a presença da doutora Tânia, que eu aprendi muito, e que você seja edificado também. Não saia daí, tem mais. Eu chamei várias vezes a deputada, a pastora, eu chamei de Márcia, eu usei o nome dela. Eu não sou deputada. Sabe por quê? Porque Márcia, ela profetizando. Ela é um emblema. Ela é um emblema de mulher. Ela é um símbolo de mulher. Ela é uma mulher que no meio dessa geração tem levantado bandeiras. Tem levantado bandeiras e eu creio que talvez seja profético mesmo isso. Eu creio que Deus está abrindo caminho para que isso venha acontecer um dia. Amém. Amém, recebo. Obrigada, doutora Tânia. Não saia daí, fique conosco e eu despeço falando para você que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.